Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida. E hoje começaremos mais uma aventura. Hoje estaremos estudando Ajuda ao Crescimento Espiritual. Este é um livro precioso que tu estarás desfrutando de 10 lições para estar aprendendo a crescer em Cristo. Se tu queres um exemplar deste livro, entre em contato com Global University Espanha ou na calle Artur Soria, número 18A, Bajo D, em Madrid, ou pelo telefone 9136754640, vale? E chegará esse exemplar em suas mãos. Pero hoje estaremos começando esta classe com a primeira lição, vivos e crescendo. Então, estaremos desfrutando desse estudo bíblico que vai falar do alimento cristiano. É muito importante para o ministério da igreja e é muito necessário para o crescimento e a madurez de los novos cristianos. O autor alienta e instrui a los que desejam ajudar no desenvolvimento da madurez espiritual e também lhe hace notar sua própria necessidade de maior instrução. O ênfase está em la interdependência que existe em la comunidade cristiana. Los nuevos convertidos necessitam instrução e aliento, mientras que os cristianos maduros necessitam ensinar a outros a fim de que eles cresçam também. Esta lição descobrirá que a nova vida espiritual se deve alimentar para que suceda o crescimento. Además, aprenderá lo que se necessita para o crescimento espiritual. Então, antes de tudo, antes de falar do crescimento espiritual, para crescer, algo tem que nascer. E o nascimento espiritual é semelhante ao nascimento físico. O nascimento físico se dá quando um homem ou uma mulher se encontram e têm sua relação, e aí nasce o fruto desse amor, um bebê. E o nascimento espiritual, estaremos aí vendo que Deus, através do Espírito Santo, hace que esta pessoa nasça em seu reino. Então, a natureza do crescimento espiritual, vamos estar vendo este ensinamento em la página 17. Pero como já estava aí falando um pouco para vós outros nesta introdução, eu quero também estar falando de um novo nascimento, que para crescer espiritualmente necessito de um novo nascimento. E um novo nascimento ou regeneração é o ato mediante o qual Deus imparte a vida espiritual àquele que confia ou entrega sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está, mais especificamente, no livro de São João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, na qual o Evangelho de São João está falando sobre a persona do nosso Senhor Jesus Cristo, seu objetivo e sua intenção de vir aqui para nos salvar. Mira, capítulo 1 de João, verso 11 ao 13, que diz assim: a los suyos vino, quer dizer, Jesus vino a los suyos, a los judíos, e a los suyos não lhe receberam, mas a todos os que receberam, a los que creem em su nome, lhes deu potestade de serem hechos hijos de Deus. E fíjate bem que são hechos hijos de Deus aqueles que recebem, que creem em Cristo. Antes disso, todos nós outros, tu e eu, somos criaturas de Deus, a los quais não são engendrados de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de varão, senão de Deus. Muitos dizem que são realmente hijos de Deus, seja o que for, pero estão enganados. Porque aqui, através dessas escrituras, aprendemos que somos hijos de Deus à medida que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E lo recebemos porque deixamos o pecado através da sangre de Jesus Cristo, somos perdonados de todo o pecado. Então, para ser hijo de Deus, necessito aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador. Este é um novo nascimento por meio da palavra de Deus e por meio do Espírito de Deus, no qual o autor do Evangelho de João, no capítulo 3, está nos revelando. Agora o Senhor Jesus Cristo está falando para Nicodemos. Respondeu Jesus e lhe disse: de certo te digo, que o que não nasciere de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el ventre de su madre y nacer? Respondeu Jesus: de certo te digo, que o que não nascer del água e del Espírito não pode entrar en el reino de Deus. Lo que é nascido de la carne, carne és. Lo que é nascido do Espírito, Espírito és. Não te maravilhes de que lhe dije, os é necessário nascer de novo. El vento sopla de donde quiere e oye su sonido, mas nem sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Este é o novo nascimento, é o nascimento do cielo. Assim está escrito na palavra de Deus. Então, necessitamos receber a Cristo, e é um câmbio grande que é feito em nosso coração, no coração do pecador, pelo poder do Espírito Santo. Não é uma obra de sabedoria humana, não é uma obra do próprio poder da pessoa, senão do poder do bendito Espírito de Deus. Então, e uma coisa muito importante, sem um novo nascimento, a pessoa não pode perceber as coisas espirituais e tampouco entrar no reino de Deus. Isso quem disse foi o Senhor Jesus. Então, aqui entendemos esta palavra que necessita nascer de Deus. Então, depois que nasco, sim, necessito agora aprender o que está aí. Ajuda, crescimento espiritual. E como já estamos estudando na página 17, a natureza do crescimento espiritual, e agora vamos estar vendo a norma para o crescimento espiritual, na página 17 de sua guia de livro. Depois do nascimento espiritual, que agora já demos a introdução, esperamos naturalmente o crescimento, porque tudo que nasce e tem vida, cresce. Então, o crescimento espiritual, em las pessoas, este princípio de vida espiritual se assemelha à infância humana, vale? Então, está sujeito a crescimento, desenvolvimento e madurez. E assim também é no mundo espiritual, em nossa vida espiritual. Sem embargo, nascemos e agora desenvolvemos este crescimento espiritual. Pero, o que significa crescimento espiritual em palavras, para que nós outros venhamos assimilar o que é o crescimento espiritual? Significa desenvolver a nossa natureza, que foi agora cambiada pelo Espírito Santo. Agora somos de Deus, podemos discernir as coisas espirituais. Então, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso objetivo. Todo o nosso desenvolvimento aqui na terra é para ser semelhante a Cristo. Esse processo começa com um novo nascimento. Assim como eu recebo a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e continua hasta nossa final de nossa vida terrena aqui. Ou somos levados hasta Cristo, ou Cristo vem nos arrebatar. Porque ou morremos na presença de Cristo, estaremos, ou Ele vem nos arrebatar, como está aí previsto na palavra de Deus. Implica deixar o desenvolvimento espiritual, implica deixar que o Espírito Santo de Deus governe nossa vida e alimentar-nos da palavra, de ter também comunhão com nossos irmãos em la fé e comunhão íntima, especialmente com nosso Senhor. Uma boa relação com o Senhor, uma boa relação com os irmãos, praticar diariamente um estilo de vida baseado em la enseñança bíblica. Esse, então, é o resumo desta enseñança que estaremos estudando a partir de hoje. Temos 10 lições e espero que tu venha com ganas de estar aprendendo e pôr em prática. Quando você nasceu espiritualmente, o Espírito Santo começou a morar em ti. Então, se Ele está ali, vivendo, nós outros somos o templo do Espírito Santo. Isso está falando em Romanos capítulo 8. Carta do apóstolo Pablo a los Romanos capítulo 8, verso 9. Está falando o seguinte: mas vosotros não viveis segundo a carne, senão segundo o Espírito. Se és que o Espírito de Deus mora em vosotros. E se algum não tem o Espírito de Cristo, mira que o Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo são sinônimos. Conhecemos muito mais aí como o nome de Espírito Santo. Pero, se algum não tem o Espírito de Cristo,
no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espírito vive a causa de la justicia. E se o espírito daquele que levantou de los muertos a Jesus mora em vosotros, ele que levantou de los mortos a Cristo Jesus, vivificará também vossos corpos mortais por seu espírito que mora em vosotros. Então aqui está claro, quando recebemos a Cristo, quando nos arrependemos de nosso pecado, vem viver em nossa vida, em nosso ser, o Espírito de Deus. E o Espírito Santo vai nos orientando, vai nos dando graça, vai nos dando sabedoria e nos capacitando a viver uma vida que agrada a Deus, e vamos aí desenvolvendo o caráter de Cristo e nos ponemos semelhantes a Cristo. Pero agora, na página 19, estaremos vendo a necessidade do crescimento, vale? Vamos ver a necessidade do crescimento, e aí me obriga a fazer uma outra pergunta. Podes imaginar-se uma pessoa que já tem vários anos de idade, pero não se ha desarrollado mais allá da etapa da infância. Que te parece? Que tu vai perceber, que tu vai pensar? Uma pessoa que já era para ser adulta e se porta como ninho. Lo que está vivo é normal que cresça e que se propague hacia a madurez. Algo falha, algo está falhando no desenvolvimento dessa pessoa, tanto fisicamente como espiritualmente. Jesus lhes ensinou a seus discípulos o princípio do crescimento espiritual. Comparou a vida espiritual com uma vid e seus pâmpanos, dizendo que nenhum pâmpano de la vid pode ser produtivo pode ser produtivo em si mesmo, por si mesmo. Necessita estar aí conectado, deve estar conectado com um contato vital à la vida de la vida. Então, se os pâmpanos necessitam estar ali, apegado, unidos à la vida. E essa ensinança, Jesus ensinou aos seus discípulos no seu famoso discurso de despedida que está ali no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Eu sou, Jesus declarando, eu sou a vid verdadeira e mi Padre é o labrador. Todo el pámpano que em mim não lleva fruto, lo quitará. E todo aquele que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve mais fruto. Já vosotros estáis limpios por la palavra que os he hablado. Permanecei em mim e eu em vosotros. Como el pámpano não pode levar fruto por si mesmo, se não permanecer em la vid, assim tampouco vosotros, se não permaneceis em mim. Eu sou la vid, vosotros los pámpanos. Ele que permanece em mim e eu em ele, este lleva muito fruto. Porque separados de mim, nada podeis fazer. Ele que em mim não permanece, será echado fuera como pámpano e se secará. E los recorrem e los echan en el fuego e ardem. Se permaneceres em mim e mis palavras permaneceis em vosotros, pedi tudo o que quereis e os será hecho. Em isto és glorificado mi Padre, em que lleveis muito fruto e seais assim mis discípulos. Então, aqui Jesus está dando esta ensinança de dependência de la vida, de dependência dele, de estarmos aí unidos a ele para que podamos estar crescendo espiritualmente e produzindo fruto. A única alternativa à la vida, o crescimento e desenvolvimento espiritual é permanecer em Cristo. Ele que falou: fora de mim, sem mim, nada podeis fazer. E ao revés, que passa se eu não quero nada com Cristo, não quero compromisso com Cristo, não quero permanecer em Cristo? Separado de Cristo, és mi decadência espiritual, la ruína espiritual e finalmente la muerte espiritual, la condenação eterna. Vale? Então, se aí Jesus deixou claro a seus discípulos as consequências de não permanecer em Ele. E também as bendições de permanecer em Cristo, vale? E agora vamos estar vendo na página 21, vale? O nutrimento espiritual. O nutrimento e o crescimento espiritual, vale? Então, se toda madre sabe que para seu bebê sobreviva e cresça,
deve receber nutrição apropriada. De maneira similar, a vida espiritual necessita ser alimentada. Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: Deseai como ninhos recém-nascidos a leite espiritual, não adulterada, para que por ella crescais para a salvação. Então, o apóstolo Pedro sabia muito bem que o alimento espiritual, a palavra de Deus, para a pessoa, principalmente para o recém-nascido, para o novo convertido, é aquilo que vai estar dando nutrição que ele necessita, a nutrição espiritual que ele necessita para que cresça espiritualmente. Aí eu hago outra pergunta para os amados alunos: quais são algumas atividades da igreja local, onde que tu congregas, que nutre minha vida, nossa vida espiritual? Quais são as atividades, as coisas que devemos estar recebendo, as coisas que devemos estar recebendo da igreja local? Então, devemos aí, primeiramente, o estudo bíblico, o estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá alento, a palavra de Deus é que nos dá força, vai nos dando sabedoria. A palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus tenéis ali todas as coisas para que tu cresça espiritualmente. Então, os estudos bíblicos da igreja, as escolas bíblicas dominical, tudo que conlleva a enseñança da palavra, a teologia, as escrituras, essa que vai estar alimentando su homem espiritual. Também a adoração em grupo. Uma coisa tu está adorando em casa, pero outra coisa tu está adorando em la congregação junto com os irmãos, porque ali é o ambiente do Espírito Santo com os irmãos, a adoração, e tu vai se fortalecendo e vai crescendo. Outra coisa também é o culto de oração. Olha, uma coisa que tu ores em casa e outra coisa que tu ores em congregação, em la igreja. Então, se leitura da palavra, adoração, oração, o discipulado para o bautismo, o discipulado para a vida cristiana, o discipulado começamos e não acaba mais, hasta o regresso de Cristo. Incluso eu necessito estar me discipulando. E também o que vai crescer também, outra coisa que podemos estar aí, para que tu cresça espiritualmente, é o evangelismo. Quando tu compartes o testemunho, quando tu compartes a palavra de Deus, quando tu compartes algo de Cristo para as pessoas. Então, basicamente, são essas coisas aí, são a coisa mais básica. Fora tem congressos, tem charlas espirituais, tem congressos para os missioneiros, congressos para os matrimônios, enfim, tudo que conlleva a palavra, tudo que conlleva a graça de Deus sendo derramada em nossa vida, isso vai estar ajudando para o nosso crescimento, vale? Então, se o cristiano recém-nascido que necessita receber nutrição espiritual, o que ocorre a um cristiano recém-nascido que não recebe a nutrição espiritual? O que vai ocorrer? Permanecerá como um bebê cristiano e sua vida espiritual não sobreviverá. Os ataques do inimigo, as adversidades, as tentações, sempre será aí um ninho espiritual. Então, se tu não queres crescer espiritualmente, tu está pedindo, sabe o que? O suicídio espiritual. E isso Deus não quer para a sua vida. Ele quer que tu cresça e que tu seja bendecido na presença do Senhor. Página 22. Vamos estar falando especificamente desses elementos de crescimento. Elemento de crescimento espiritual. Vale? Não pode haver crescimento espiritual sem ler a Bíblia, sem estudar a palavra do Senhor. Necessitamos comer a palavra de Deus. De onde que sacamos esta parte de comer, hein? Jesus falou certa vez isso: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está em Mateus 4:4 e em Lucas 4:4. Pero o Senhor Deus estava dando instrução a um servo dele que estava com uma responsabilidade grande, de estar agora levando o povo dele para conquistar a terra prometida. Eu estou falando de Josué. Josué capítulo 1, verso 8, habla assim: nunca se apartará de tu boca este livro de la lei, senão que de dia e de noite meditarás em ele, para que guardes e hagas conforme tudo o que nele está escrito, porque então harás prosperar tu caminho e
todo te saldrá bem. Mira, esse conselho, a orientação de Deus Todo-Poderoso a Josué, para não se apartar e guardar, quer dizer, pôr em prática este livro, a palavra do Senhor, para que então se hará prosperar seu caminho, quer dizer, prosperará sua vida. Tu tens que fazer uma análise de como está sua vida. Uma vez que tu aceitou o Senhor Jesus Cristo, como está sua vida espiritualmente? Está crescendo? Está indo adelante? Ou tu está aí estancado? Vale? Porque dijo el final desse versículo que tudo te saldrá bem. Amém? Então, se isso foi o conselho para Josué, para que Josué vai fazer que a lei de Deus seja seu governo, que vai orientar sua vida. Se ele manda meditar, então se ella, de vez em quando, não, de dia e de noite, para que pueda compreendê-la. Necessitamos estar investigando, fazendo uma análise da palavra de Deus. Qualquer que sejam os assuntos do mundo, temos resposta na palavra de Deus. Então, se devemos ter em mente a palavra do Senhor. Se tu queres ser um bom padre, tem aqui conselho para os padres. Se tu queres ser uma boa madre, tem aqui conselho para ser uma boa madre, uma hija, um hijo excelente, tem conselhos aqui. Se o que for, está aqui a palavra de Deus. Eu costumo dizer que este é o manual do ser humano, para que viva de acordo com a palavra, com a vontade de seu Deus, de seu Criador. Então, se tengamos em mente, não devemos desechar que a única coisa necessária para que vivamos aqui na terra, que é a palavra de Deus, seja echada fora de nossa vida. Não, necessitamos estar aí absorvendo tudo que tem na palavra do Senhor. Amém? Outra pessoa que estamos falando de comer a palavra de Deus foi Jeremias. Jeremias, no capítulo 15, o livro do profeta Jeremias, capítulo 15, e o verso 16, diz assim: foram achadas tus palavras e eu las comi. E tu palavra me foi por gozo e por alegria de mi coração, porque tu nome se invoca sobre mim, ó Jeová Deus de los exércitos. E o que podemos estar mais aclarando aqui? Jeremias foi alimentado no momento de tormenta, no momento de angústia, através da palavra de Deus e através da promessa de Deus. Agora também podemos ver o apóstolo Paulo ensinando a seu filho na fé, Timoteu, em 2 de Timoteu, capítulo de número 3, verso 14 ao 17, que diz assim: pero persiste tu em lo que has aprendido, e te persuadiste, sabendo que de quem has aprendido, e que desde a niñez, desde a niñez has sabido as sagradas escrituras, las quais te podem hacer sábio para a salvação por la fé que és em Cristo Jesus. Toda a Escritura, fíjate bem, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Então, fíjate bem, a palavra do Senhor é rica em abundância aí para nosso alimento espiritual. Os que desejam aprender as coisas de Deus e estar seguro de ela, devem conhecer as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque são elas a revelação divina. A idade de los niños é época de aprendizagem. A Bíblia é a guia segura à la vida eterna. Então, aqui entendemos que, mientras somos mais ninhos na fé, necessitamos deste leite, deste alimento espiritual para que crescamos, vale? Nível de crescimento espiritual em la página 23. Uma das características de estes níveis de desenvolvimento é a habilidade para receber e para digerir diferentes tipos de alimento. Como acabei de falar aqui, o ninho não vai estar se alimentando de la leite e um bebê já está aí podendo comer a papita e quando vai crescendo vai estar comendo alimento mais sólido. A Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento espiritual. O primeiro ponto que devemos estar ressaltando é que o alimento é indispensável para o crescimento e o desenvolvimento adequado. Vale, com uma boa alimentação, teremos um desenvolvimento adequado.
Outro ponto é que o alimento deve ser apropriado para cada etapa do desenvolvimento. 1 de Coríntios, capítulo 3, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2, habla assim: de maneira que eu, hermanos, não pude hablaros como a espirituales, senão como a carnales, como a ninhos em Cristo. Os dei a beber leite, não vianda, porque aún não erais capazes, nem sois capazes todavia. Então, o apóstolo Paulo está claro aí que os alimentos que ele tinha, aún não poderia estar ali ensinando aos coríntios, porque eles aún eram ninhos em la fé. Em Hebreus capítulo 5, verso 12 e 14, habla o seguinte: porque, devendo ser já maestro, depois de tanto tempo, teneis necessidade de que os volvais a ensinar quais são os primeiros rudimentos de las palavras de Deus. E haveis chegado a ser tales que teneis necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que participa da leite é inexperto em la palavra de justiça, porque és ninho. Pero o alimento sólido é para os que han alcançado madurez, para os que por el uso têm os sentidos recitados en el discernimento del bem e del mal. Então, isso aqui entendemos que não é tempo de igreja que te vai estar aí reconhecendo a ti como um adulto em la fé. São tempos, sim, mas também o que tu ha aprendido está pondo em prática, que tu está discernindo, que tu está se alimentando, vale? Então, examinemos aí 3 níveis de resistência humana descrita em 1 de Coríntios. Vamos estar vendo aí, o primeiro é o homem natural. Que é o homem natural? É um homem uma pessoa que aún não ha experimentado o novo nascimento. Recuerda-te o novo nascimento, Jesus falando, não? Que necessita nascer de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Aprendemos que para nascer de novo necessitamos aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, o homem natural não nasceu de novo, aún não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não pode compreender as coisas espirituais e tampouco responder. O homem natural é um homem sábio do mundo, aunque sepa muitas coisas do mundo, não sabe as coisas espirituais, não discerne as coisas espirituais, não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque aún não nasceu de Deus, não nasceu do alto. Amém? Isso está no capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 14, que diz assim a palavra do Senhor: pero o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não las pode entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esse é o homem natural. Pero agora, sin embargo, o segundo homem é o homem carnal. Esse ha experimentado o novo nascimento, pero sigue em infância espiritual. Eu costumo dizer que o homem carnal, esse que nasceu de novo, pero é pior do que o homem natural, porque avergüenza o nome de Cristo. Os homens podem ter muitos conhecimentos doutrinais, pode saber a Bíblia, pode saber versículos, pero não põe em prática, não vive aquilo que habla. Pero ser solo principiante em la vida de fé e sem experiência. As discussões, as peleias sobre religião, sobre coisas que não têm nada a ver, são triste prova de sua carnalidade. Então, em 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 3, habla dessa triste pessoa que é o homem carnal, porque aún sois carnales, pois havendo entre vosotros zelos, contendas, dissensões, não sois carnales e andais como homens. O apóstolo Pablo estava reprochando esta atitude dos coríntios e desgraçadamente aún há pessoas assim na igreja contemporânea. E o terceiro homem que podemos estar falando é o homem espiritual. Ha experimentado o novo nascimento, a experiência se marca pelo progresso de la infância à la madurez espiritual. Desfruta de las profundas verdades de la palavra de Deus, exerce bom juízo e comparte a verdade com os demais. Vale? Isso está em 1 de Coríntios, capítulo 2,
verso 12 ao 13 e o verso 15. E nós outros não hemos recebido o Espírito del mundo, senão o Espírito que provém de Deus, para que sepamos lo que Deus nos ha concedido, lo qual também hablamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que ensina o Espírito, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Em cambio, o espiritual julga todas as coisas, pero ele não é julgado de nada. Então, o homem espiritual é aquele que recebe a palavra de Deus e põe em prática. O homem espiritual é aquele que vai recebendo o fruto do Espírito, é aquele que permanece em Cristo, é aquele que tu pode confiar uma tarefa espiritual e ele vai receber. Por exemplo, ele vai evangelizar, ele vendrá ao culto de oração, ele não deixará de congregar, ele estará recebendo as funções no corpo de Cristo. Pero agora outra parte que estaremos estudando na página 28 é nutrimento através da palavra. Amém? Nutrimento através da palavra. A palavra nutre. A palavra nutrir significa proporcionar a substância necessária para responder as que se han perdido ou para crescer. A palavra de Deus, aí falando de nutrir, a palavra de Deus alimenta, adiestra, educa, fomenta e cuida. A palavra de Deus provê o nutrimento requerido para sustentar a vida espiritual e para produzir o crescimento espiritual. Dijo a palavra do Senhor, o apóstolo Pablo está aí falando para seu filho em la fé, Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 4, versos 5 e 6. Porque por la palavra de Deus e por la oração és santificado. Se isto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido com as palavras de la fé e la buena doutrina que has seguido. A verdade bíblica nos capacita para conhecer a vontade de Deus e responder seu propósito de maneira aceitável. Então, se a palavra de Deus está aí nos dando a orientação, nos capacitando e nos dando madurez espiritual. E o Salmo 119, que é o Salmo da palavra do Senhor, o Salmo da lei de Deus, o Salmo das Escrituras, da Bíblia, Salmo 119, versos 103 a 105, o salmista nos diz assim: quão doces são a mi paladar tus palavras, mais que la mel a mi boca, de tus mandamentos he adquirido inteligência. Portanto, he aborrecido todo caminho de mentira, lâmpada és para mis pés tu palavra e lumbreira para mi caminho. Então, a vida de Deus inerente em sua palavra corresponde à vida de Deus em cada crente. Portanto, ao permitir el crente que a palavra de Deus cambie sua vida, tem a capacidade de ser o que Deus deseja que esta pessoa seja. Então, quando a palavra de Deus converte em vida, se torna vida em tu ser, tu vais sendo habilitado a crescer à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certa vez Jesus ha hecho allí um grande milagre, multiplicou os panes e os peces, e agora estava dando um discurso, uma doutrina forte, e algumas pessoas já não estavam mais seguindo o Senhor, e incluso ele estava agora falando para seus discípulos. Então, no capítulo 6 de João, verso 63, ele habla da palavra dele. Que é a palavra dele? Ele falou: o Espírito é que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu os he hablado são Espírito e são vida. Então, quando recebemos a palavra do Senhor, recebemos o Espírito do Senhor. Quando recebemos a palavra do Senhor, recebemos a própria vida do Senhor. Quando recebemos a palavra do Senhor, recebemos a nutrição espiritual para vencer e para crescer em la verdade. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer em la Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Fazendo essas três coisas, Deus estará fazendo que nossa vida seja uma bendição para seu reino em la terra. Amém? Em la página 29, nutrimento através das relações. Aqui é uma coisa muito importante. Ao nascer, os bebês formam parte de uma família.
Em la vida espiritual ocorre lo mesmo. Somos todos irmãos em Cristo. E a associação com outros crentes contribui ao nosso crescimento espiritual. Como bebês recém-nacidos, os novos creyentes dependem do apoio de los hermanos maiores, de las hermanas maiores espiritualmente hablando, para sua nutrição, para alimento espiritual. Então, se as igrejas locais, como nossa igreja, como a igreja que tu congregas, está organizada por líderes nombrados por Deus, como pastores, diáconos, maestros, para ajudar a los creyentes a crescer hacia a madurez. Então, aqui entendemos em Efésios capítulo 4, Epístola de Apóstolo Pablo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16, diz assim: Ele mesmo, Cristo, Ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeicionar a los santos para a obra del ministério, para a edificação del cuerpo de Cristo, hasta que todos cheguemos a la unidade da fé, del conhecimento del Hijo de Deus, a varão perfeito, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que já não seamos ninhos flutuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doutrina, por estratagema de homens que para enganar empleiam com astúcia as artimanhas do erro, senão que, seguindo a verdade em amor, crescamos em tudo em aquele que és a cabeça, isto é, Cristo, de quem todo o corpo bem concertado e unido entre si por todas as conjunturas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade própria de cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Vale, então, se aqui devemos estar entendendo esta parte de escutar os maestros, escutar os pastores, obedecer seus pastores e estarmos em comunhão um com o outro em la igreja, e aí crescemos porque somos o corpo de Cristo. Nutrimento através do exercício. Página 31 de sua guia, estaremos estudando esse nutrimento através do exercício. A meta do crescimento e a madurez cristiana são o serviço e a produtividade, como o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou no Evangelho de João, capítulo 15, que devemos dar muito fruto. Vale? E em 2 de Timoteu, capítulo 2, verso 15, habla assim: procura com diligência apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se avergonçar, que usa bem a palavra de verdade. Em Mateus capítulo 28, é isso que podemos estar aí mostrando nossa madurez espiritual. 28, verso 19 e 20, o Senhor Jesus está aí falando para seus discípulos a sua última ordem antes de ser assunto ao cielo. E Jesus disse: se toda potestade me es dada en cielo e en la terra, portanto, id e hacei discípulos em todas as nações, bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-los que guardem todas as coisas que os he mandado. E aqui, eu estou com vosotros todos os dias, hasta o fim del mundo. Amém. Então, como eu vou estar aí reconhecendo que estou crescendo espiritualmente, que estou vivo no corpo de Cristo, a partir do momento que eu estou recebendo os alimentos sólidos. Já deixei de estar aí tomando a leite espiritual, eu estou agora absorvendo os alimentos sólidos. Eu estou congregando, eu estou orando, eu estou recebendo minha vocação no corpo de Cristo. Eu hago parte já do evangelismo, eu estou estudando na escola bíblica dominical e agora eu estou fazendo o que Jesus nos ordenou: ir por todo o mundo e predicar o evangelho. Pero eu sou unido na fé, o que tenho que ensinar, pouquinho a pouco. Tu vai estar com uma outra pessoa, um outro irmão, te ajudando a fazer o evangelismo de 2 em 2, e aí tu vai estar aprendendo em las dificuldades a depender mais de Cristo através da oração, através da palavra. Então, aqui nos deixo com esta primeira lição, pero me gostaria muito de estar orando por ti.
Padre Santo, Padre bendito, graças te dou, Senhor, nesta hora, Senhor, pela vida de minha irmã, pela vida de minha irmã. Ó Senhor, tudo que ensinamos aqui, Senhor, que tu, Espírito Santo, esteja aí, Senhor, ponendo na vida desta pessoa para que ela cresça e que ela venha a ser, Senhor, tudo que tu queres que ela seja e no corpo de Cristo, e no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus lhe bendiga.